Boa noite. Oi, Larice. Boa noite, tudo bem? Pedro, deixa eu fazer o convite para você aqui agora. Espera só um pouquinho. Ótimo. Ah, que Epa, maravilha. tudo bom? Tudo bom? Tá me Eu ouvindo vou, bem? tô ouvindo. Deixando o celular aqui numa posição que a gente consiga se ver direitinho, né? Isso. Também vou ajustando aqui. Tô tentando ajustar aqui agora também. Beleza. Boa Tem noite. boa noite. Tem uma peculiaridade aqui que você não tem noção o que é o aparato aqui para conseguir fazer. Tudo improvisado, como tudo é nessa linha aí do Insta, né? Uhum. Tudo bem. Essa é uma experiência Maravilha. interessante, é fazer uma live no Instagram. Essa é uma novidade para mim. É. Pois é, Uhum. agora é o que a gente, na verdade, tem quase como um formato padrão, né? Tá todo mundo trabalhando aí com essa linha aí, né? O Uhum. pessoal já vai entrando aí, tem umas 6 pessoas, daqui a pouco vai entrando mais gente, né? E é importante, Pedro, te falar que essa live ela fica gravada. A gente Uhum. cria 2 formatos, um formato que se mantém aqui no IGTV, na verdade, e depois a gente manda isso pro YouTube de forma que a gente tenha ali uma condição de que outras pessoas também assistam, né? Que a gente vai conversar aqui. Legal. Então, meu amigo, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite, tá? O aceite do convite. Uhum. E, na verdade, assim, é sempre um prazer a gente poder conversar com alguém aí com a bagagem que você tem, com a formação que você tem. E principalmente para falar de um tema inovador até para vocês, né? Sim. Porque quando a gente fala de manifestações neurológicas ali da Covid-19, certamente alguma coisa que chama bastante a atenção. Deixa eu Uhum. começar te apresentando. Eu colei aqui do Lattes para poder te apresentar. E aí, assim, queria que você ficasse muito à vontade, assim, para poder abordar da forma como você preferir. Eu elaborei aqui algumas perguntas, assim, mais como uma pauta mesmo, né? E aí a gente vai conversando, mas eu queria que você ficasse livre, não se prendesse, digamos assim, a especificamente o que te for perguntado ou não, tá bom? E a gente fica atento aí também à participação, pode surgir alguma pergunta interessante aí eu repasso para você, não se preocupa com isso não, que eu cuido aqui de te falar se tiver uma pergunta em andamento. Então deixa eu começar te apresentando, para aqueles que estão nos assistindo, nós vamos falar agora então com Pedro Renato de Paula Brandão, que é doutorando em Ciências da Saúde e Neurociência Comportamental na Universidade de Brasília, no Laboratório de Neurociência e Comportamento da UNB. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, presidente do capítulo Distrito Federal da Academia Brasileira de Neurologia, gestão de 2018 a 2019, médico neurologista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, 2014 até agora, e do Hospital Sírio-Libanês, aqui em Brasília. Médico graduado pela Faculdade de Medicina, aqui da UNB, 2004 a 2009, foi a formação dele. Residência médica em Neurologia Clínica, realizada no Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Fellowship em Doença de Parkinson e Distúrbios do Movimento, pelo Hospital de Base, aqui do Distrito Federal, Secretaria de Saúde, 2013, e foi médico neurologista da Unidade de Neurologia do Hospital de Base, de 2013 a 2016, onde ele foi coordenador do Centro de Referência em Transtornos do Movimento. Então, é com essa figura, com esse profissional que a gente vai conversar hoje. Muito bem. Deixa eu começar então, Pedro, te perguntando o seguinte, né? A gente você compartilhou comigo, inclusive, algumas publicações que elas já apresentam ali as chamadas manifestações neurológicas, né, da Covid-19. A gente tem, eu acho que alguns estudos, eu me lembro particularmente de um estudo que foi feito lá em Wuhan, com 214 pacientes, e que ele já apontava ali, né, as chamadas manifestações neurológicas dos pacientes hospitalizados com a Covid-19. Então, para a gente deixar claro para quem está nos assistindo, a primeira pergunta é o que são, né, as manifestações neurológicas e quais são as manifestações neurológicas da Covid-19?
Bom, Fábio, que primeiro eu queria agradecer pelo convite, pela introdução e apresentação que você fez aí da minha pessoa. E eu queria chamar a atenção para quem estiver assistindo que as manifestações neurológicas ainda estão sendo descritas, né? Então, a gente está vivendo uma pandemia de informação também, né? A gente pode dizer simultaneamente a pandemia da infecção viral. E isso se vê pela quantidade enorme de papers que são publicados, né, nos últimos meses ou semanas até, saem centenas de papers por dia com assuntos bem similares. Então, desde relatos de casos, desde séries de casos, e estudos vão aumentando a sua qualidade aos poucos, né? Mas essa primeira publicação de Wuhan, como foi um primeiro local afetado pela doença, ela chamou a atenção porque ela descrevia alguns quadros de encefalopatia, né, que são quadros de confusão, desorientação mental, né, que poderiam acontecer por efeitos indiretos ou diretos, né, então poderia ser secundário simplesmente à hipóxia, né, a falta de oxigênio, a queda da saturação de oxigênio poderia gerar um estado de um funcionamento anormal ali da liberação de neurotransmissores e gerar uma confusão, que é o que a gente chama de encefalopatia tóxico-metabólica, né? E Sim. isso é uma condição que a gente vê, especialmente em pacientes idosos que têm disfunção de algum órgão. Então, se a pessoa tem uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, ou mesmo uma insuficiência respiratória com uma acidose, com uma queda do pH do sangue, ela pode manifestar um estado de confusão que não necessariamente seja um dano direto do vírus aos neurônios, mas uma coisa Uhum. secundária ao desarranjo sistêmico que a pessoa tem. É. Sim. Isso também poderia ter relação com o tempo de sedação prolongado, né? E o tempo de clearance desse sedativo depois que a pessoa é extubada, depois que ela, digamos assim, depois que a sedação é retirada, né? Tudo isso poderia se relacionar com esse estado de encefalopatia. Porém, começaram a aparecer na literatura fenômenos também periféricos e tanto do sistema nervoso central quanto periférico, né? Então, uma Uhum. das manifestações que foi muito alardeada na mídia e da quais saíram estudos de qualidades bastante diversas, né, e citando prevalências bastante diversas, foi a questão da perda de olfato e de paladar, né? Sim. Parece que isso está sendo muito identificado Uhum. como numa frequência até maior, né, do que se veria numa infecção viral respiratória de outra etiologia, né, de outra causa. Uhum. Então, e sugerindo que talvez haja um mecanismo de neurotropismo. Neurotropismo é um termo técnico que a gente significa que o vírus teria uma propensão a infectar particularmente neurônios, né? Uhum. Por conta de uma interação entre proteínas do vírus e receptores que estariam disponíveis nesses neurônios, né? Uhum. A gente sabe que o vírus ele age, né, ou entra na célula por conta da interação entre a proteína spike, que é de espícula, né, que é uma proteína que forma a Uhum. coroa lá do coronavírus, com a enzima conversora da angiotensina 2, né, que também é uma enzima que fica na superfície celular de diversos tipos de células, né, no corpo. Cada célula Sim. expressa essa molécula com uma determinada quantidade, digamos assim, né? Então, as células que mais expressam essa molécula de superfície seriam mais suscetíveis a serem infectadas, né? E que o vírus use o aparato da célula para se reproduzir, né? Então, foi encontrado em neurônios esse receptor, o ECA2, né? E é um processo curioso, porque já se sabe de modelos animais do primeiro vírus SARS, né, que foi em 2003, o Uhum. SARS-CoV-1, né, seria, que em modelo de ratos, né, experimentais, você poderia inocular o vírus no nariz do rato e ele conseguiria, pelo bulbo olfatório, entrar na região do rinencéfalo ali do rato e alcançar até o tronco encefálico, né?
Então, muito se levantou também se o vírus não teria algum tipo de encefalite, assim, por ataque direto. Então, ele invadiria de Aham. alguma forma a, as meninges, né, a barreira hematoencefálica, Uhum. conseguiria alcançar alguns grupos de neurônios específicos e ser transmitido transsinapticamente, ou seja, passar de um neurônio para outro neurônio, como Olha se só. fosse por contiguidade, né, digamos Uhum. assim, pela sinapse, no mesmo local onde os neurotransmissores são liberados, né? Uhum. Então essa é uma hipótese que ainda não tem a comprovação completa porque ela é baseada nesse modelo do SARS-1, né? Uhum. SARS-CoV-1. No Sim. SARS-CoV-2 há algumas evidências que falam a favor dessa rota de Uhum. contaminação do sistema nervoso, né? Uhum. Mas Entendi. essas não foram as únicas manifestações. Se descreveu síndrome de Guillain-Barré, que é Uhum. uma doença que foi muito comentada na época do Zika vírus, né? Porque teve uma Uhum. epidemia de Guillain-Barré com o Zika, Sim. que é uma reação imune. Então, não é o vírus em si sozinho que causaria a reação, mas ele gatilharia um processo imunológico Uhum. por uma E coisa esse que sim desencadearia a síndrome de Guillain-Barré. isso. Uhum. Digamos assim, o sistema imunológico passa a reconhecer as proteínas do nervo como se elas fossem um micróbio, como se elas Uhum. fossem um invasor, né? E aí ela passa a atacar as próprias raízes nervosas das pessoas, né? Então isso Uhum. acontece com várias infecções virais, até algumas bacterianas, né? Então tem uma bactéria que causa gastroenterite, chama Campylobacter jejuni, que ela é uma das mais conhecidas causas de síndrome de Guillain-Barré. Causa no sentido de Uhum. que as moléculas que ela tem são parecidas com as moléculas dos nervos, e o sistema Uhum. imunológico, ao identificar ela, passa a atacar os nervos da pessoa, os nervos periféricos, né? Sim. Sim. Agora, aquele estudo, só para a gente ter uma compreensão maior, aquele estudo inicial, esse de Wuhan, Uhum, ele dividiu em três categorias essas manifestações, né? Quer dizer, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e as sintomas musculares esqueléticos, né? É uhum. basicamente isso. É mais ou menos nessa linha aí, vale a gente dividir nessas três categorias, assim? Sim, uma classificação teórica, né? Para tentar Uhum, ajudar a comunidade médica a pensar nessas manifestações e diagnosticar mais facilmente, né? uhum, uhum. Então, é claro que não é uma série de casos, sempre vai ter seus vieses, né? De pegar um Sim. tipo específico de paciente que foi hospitalizado por algum motivo, né? Se eu não me engano, foi uma série de casos específicos de pacientes hospitalizados, né? Uhum. Mas eles encontraram o quê? Mais de 30%, né, de manifestação neurológica Olha os só. pacientes teriam, né? E o que aparece, assim, considerando os sintomas e as patologias, o que tem aparecido com maior frequência? Qual é a prevalência maior aí? Pois é, parece que esse quadro de encefalo, a mais comum de todas é a manifestação periférica leve, que é a perda de olfato. Essa parece que Uhum, varia de 40 a 80% dos uhum, pacientes, tá? uhum. Em maior ou menor grau, apesar do que parece, tudo eu estou falando parece, estou sendo bem cauteloso porque Sim, a gente não sim. consegue ter essa certeza absoluta, né? Uhum, Mas que é uma anosmia, uma perda de olfato súbita para várias modalidades de sensações químicas, né? Não é uhum, uma hiposmia, que seria uma redução só do olfato. Os estudos uhum. epidemiológicos mostram realmente uma supressão quase completa do olfato, né? Aham. Aí se levanta. Esse tem sido o critério diagnóstico também, né? Assim, falando da síndrome respiratória, falando especificamente do diagnóstico de Covid-19, esse tem sido um sintoma, né? Assim, característico, não é isso? Sim, é um sintoma que está aumentando, assim, tem uma certa especificidade. Se você tiver um paciente com uma síndrome gripal, com algum sintoma de via aérea, e ele tiver também uma perda de olfato bastante acentuada, você deve testar esse paciente, né? Já é uma Uhum, recomendação. A gente já poderia falar nesse sentido, né? Que ele deve ser testado para SARS-CoV. Por coisa de uhum. epidemia, na verdade, qualquer paciente que tenha sintoma respiratório tem que ser Sim. testado, né? Mas isso aumenta
provavelmente a razão de chance, né? O odds ratio, a Uhum. chance de você ter um resultado positivo. Entendo. Tá? Tem um estudo multicêntrico feito na Inglaterra, que foi publicado na Nature Medicine. Não sei se você ouviu falar nesse estudo. Eles fizeram um aplicativo de celular chamado COVID Tracker, que é um Uhum. aplicativo que eu acho que está na App Store, nessas, né, esses aplicativos de Android e de iOS, que Uhum. as pessoas foram estimuladas a baixar e a reportar periodicamente que sintomas elas estavam sentindo. Uhum. E eles conseguiram cruzar essa informação com pessoas que tinham realmente testes diagnósticos positivos por PCR, né? Uhum. E foram mais de 2 milhões e 400 mil pessoas que Nossa, preencheram. que Então maravilha. foi um estudo realmente bem Tamanho poderoso. absurdo, imagino. É. Agora, das que responderam positivamente para o Covid, eu acho que tinha cerca de 4 a 5 mil pessoas, se eu não me engano. Tá? Hum, hum, Então, eles uhum, fizeram um modelo de regressão estatística para uhum, determinar qual era a sensibilidade, especificidade, que a gente chama de acurácia ou de precisão diagnóstica, né? uhum. Para ver se esse aplicativo poderia servir como um instrumento de triagem, Sim, né? Para sim. você detectar, ó, esse paciente, por ter pontuado nesses sintomas específicos, ele precisa ser testado. E esse outro, a probabilidade de ter um teste positivo é menor, né? Uhum, Então, quando eles fizeram esses cruzamentos, o sintoma que teve a razão de chance mais acentuada foi a perda de olfato. uhum, Ele, ele foi incluído no modelo com perda de apetite, tosse persistente. Eu acho que uhum, febre nem entrou no modelo. Tá? Era perda de apetite, tosse persistente e anosmia. Isso uhum, tinha uma sensibilidade e especificidade relativamente boa, assim, 70%, mais ou menos 65, 70%. Tá? uhum, Que não é perfeito, obviamente, porque a doença tem uhum, variabilidade de apresentação, uhum. que deve ter relação com fatores individuais ou com fatores do vírus, né? Com Sim. mutações que o vírus tenha sofrido durante a sua transmissão de pessoa a pessoa e com suscetibilidade de indivíduos, né? Então Uhum, existe, por exemplo, uma teoria de que variantes de nucleotídeo único, que a gente chama que variações genéticas na enzima da conversora da angiotensina 2 determinem o risco de uma pessoa ter uma manifestação mais ou menos grave, né? Isso é um uhum. assunto de pesquisa, isso é uma hipótese, né? Isso não Olha só. está comprovado, mas pode ser que haja um determinado grupo populacional que tenha uma suscetibilidade individual maior Uhum, por ter uma maior avidez entre a proteína spike do vírus e a própria enzima conversora de angiotensina da pessoa. uhum, uhum. Que interessante, né? Acho que você Uhum, participou recente, né, do congresso lá da Academia Europeia de Neurologia, você comentou comigo, né? uhum. E o que te chamou mais atenção assim nos estudos, né? A gente citou aqui o de Wuhan, você já está falando a respeito de alguns outros estudos, esse publicado recentemente na Nature. Uhum. E o que te chamou a atenção assim no cômputo geral assim do que você assistiu no congresso da Academia Europeia de Neurologia? Me chamou a atenção que havia vários consórcios organizados, multi-institucionais, tanto de países individuais quanto dentro da União Europeia, eles conseguem fazer muitos estudos transnacionais, né? Uhum, E para de registros, né, prospectivos que você pudesse identificar sintomas neurológicos e descrevê-los, né? uhum, Então, havia grupos descrevendo síndrome de Guillain-Barré. Uma das coisas que mais chamou a atenção da comunidade também seriam as manifestações vasculares cerebrais, né? Então, uhum, os derrames, os AVCs, popularmente sim. chamados, né? Porque como o vírus parece que faz um processo que a gente chama como endotelite, que seria uma infecção das células do endotélio vascular. Esse endotélio é a parte mais interna do vaso, né? Todo vaso tem Uhum, 3 camadas, né? O endotélio, a camada endotelial, a gente chama de íntima, a camada média, a camada adventícia. A camada média é a camada muscular, a adventícia é a camada externa do vaso. Então uhum, essa íntima é o lugar onde, digamos assim, o sangue tem um contato direto, né?
continuamente as hemácias, as plaquetas, né, e todos os elementos dos glóbulos sanguíneos, né? Então, se você sofre uma lesão no endotélio, você ativa a cascata de coagulação, você ativa os processos de hemostasia, que a gente chama. Então, se o vírus infecta essas células da íntima, do endotélio, lesiona, destrói, causa uma morte celular e ativa a cascata de coagulação, ele pode ser um vírus trombogênico, um vírus formador de coágulos dentro das artérias, né? Então, o processo da infecção pulmonar parece que causa uma espécie de tromboflebite, né? Se você tem microtrombos espalhados em diversos pontos do pulmão, nas formas graves pulmonares, né? E isso aconteceu aparentemente também dentro de grandes artérias cerebrais, então da carótida, por exemplo, de alguns pacientes, né? Então é uma forma de um dano indireto, né? Ele lesa o vaso coagula e causa uma lesão isquêmica, uma falta de oxigênio numa região do cérebro que leva a um AVC, né? Então essa foi uma coisa que deixou realmente a comunidade surpresa, né? Com essa possibilidade que o vírus pudesse gerar derrames, né? Olha que interessante isso. Como é que está a tua experiência no Sírio com a Covid-19? A gente tem sido chamado de vez em quando para avaliar algumas suspeitas de encefalite lá, né? A gente sabe que os testes não são perfeitos, às vezes a gente não consegue fechar completamente, porque o PCR pode não positivar no líquor, né? Então tem uma discussão grande se a gente deve considerar que o paciente não tenha uma meningite ou uma encefalite pelo SARS-CoV se ele tiver um líquor, o líquor, só para quem não sabe, né? É o líquido cefalorraquidiano, é o líquido que envolve a medula espinhal, envolve o cérebro e fica dentro do cérebro nos ventrículos cerebrais, né? Esse líquido ele é um reflexo do ambiente celular e do que está ao redor dos neurônios ou do ambiente linfático, digamos assim, do cérebro, né? Do interstício entre as células. Então, se você tem uma inflamação, numa meninge, por exemplo, você tende a conseguir capturar essa inflamação quando você analisa no laboratório esse líquido, que é um líquido cefalorraquidiano. Você vê aumento de células, por exemplo, do sistema imunológico, como linfócitos, células mononucleares, né? Glóbulos brancos, que a gente chama, né? Ou aumento da proteína total, a gente mede a proteína total desse líquido. Se a proteína aumentou, é um sinal que houve uma quebra da barreira hematoencefálica, né? Ou seja, não era para ter. A gente tem um filtro para essas proteínas, e o nível de proteína nesse líquido é muito menor do que o que a gente tem no sangue. Se ele sobe, significa que houve uma quebra e mais proteínas passaram para dentro desse líquido, né? É um sinal também de inflamação da meninge. Então, quando a gente faz o líquor, aparentemente, alguns casos, então isso tudo é uma evidência, repetindo, que ainda está sendo construída, né? Alguns casos você pode ter o líquor sem alterações muito proeminentes, sem ter células aumentadas ou proteínas aumentadas, mas o vírus está lá, né? Você conseguir capturar ele com uma técnica molecular, né? Com PCR ou com um sequenciamento, por exemplo, né? A intervenção, principalmente dos sintomas neurológicos, é claro que isso vai variar bastante, né? Mas ela é feita de forma sempre concomitante, assim, com o tratamento da síndrome respiratória? Em geral, o paciente teria esses sintomas, eles poderiam ser tardios, poderiam ser precoces, então o paciente poderia se apresentar com um quadro encefalítico e não ter sintoma respiratório na hora da apresentação, assim como ele desenvolver um quadro de encefalopatia durante a vigência dos sintomas neurológicos. A gente não tem muita certeza desse timing, né, de como que pode acontecer. Tá? Porque se o vírus chegar no cérebro, ele teria três teorias de como ele poderia chegar no cérebro, né? Ele poderia chegar
pelo nervo olfatório, que é essa principal teoria. Uhum. Poderia chegar pelo nervo trigêmeo, que é um nervo que inerva a grande parte da mucosa nasal, né? Ou poderia chegar por via hematogênica, pelo sangue, porque o vírus está circulando, uma vez que ele está disseminado, né? Então, a depender da rota, o sintoma poderia se manifestar precocemente ou tardiamente. E assim, os estudos a princípio eles não apontam o que costuma acontecer mais. Mais tardiamente, é menos, não existe ainda que nesse momento ainda incipiente, não existe ainda essa afirmação que a gente pudesse fazer. Eu acredito que a gente ainda não tem certeza dessa informação. Os estudos exploraram muito a descrição simples assim das manifestações e da forma para chegar no diagnóstico de uma encefalopatia, de uma encefalite ou de uma manifestação cerebrovascular, sem ter uma descrição precisa assim de em que momento que seria mais provável que isso acontecesse, né? É claro que se você for fazer um raciocínio dedutivo assim, né? Se algumas manifestações dessas são imunológicas, ou seja, elas têm relação com a hiperprodução de uma determinada citocina, que é uma molécula, por exemplo, interleucina 6, que aumenta a reatividade e a migração dos glóbulos brancos para um determinado lugar, é provável que nessa fase inflamatória que essa manifestação ocorreria, né? Compreendo. O que a gente pode dizer que é passageiro em termos dessas manifestações neurológicas e o que tem sido apontado a princípio como algo que fica ali como uma sequela, né, da Covid-19? Isso também ainda está sendo descrito, né? Mas aparentemente os sintomas, por exemplo, olfatórios, são sintomas transitórios na maior parte dos pacientes. Tem descrição de que eles podem durar 2 semanas ou até um pouco mais do que isso em alguns casos, mas eles tendem a se resolver, né? Isso é importante porque você sabe que algumas doenças degenerativas podem começar no nervo olfatório, por exemplo, a própria doença de Parkinson. Eu estou puxando sardinha para o meu lado, né? Vamos falar sobre isso. Então, como começa no nervo olfatório, se o quadro é transitório, isso é mais sugestivo de que ela não tenha invadido diretamente o nervo, mas que ela tenha matado neurônios olfatórios primários que estão na mucosa olfatória, no topo do nariz, ali em cima da concha superior. E esses neurônios são os únicos neurônios do corpo que tem uma célula-tronco que reproduz esse neurônio. Então, se você tiver uma lesão de muitos neurônios olfatórios no tecido, no epitélio olfatório, esses neurônios em 30, 60 dias eles já estão recuperados, eles já estão, porque as células-tronco produziram novos neurônios. Então, e o fato da anosmia ser transitória, possivelmente signifique que se você perdeu o neurônio, foram só esses neurônios do epitélio, né? Ou então se foi um mecanismo inflamatório que atrapalhou a condução do estímulo nervoso lá no nervo olfatório, e passando a inflamação, a condução do estímulo nervoso melhora, né? Então, não haveria um dano permanente nesse ponto, né? Agora, se você for pensar numa manifestação grave, tipo uma manifestação imunológica que é encefalomielite disseminada aguda, né, a ADEM, que é uma manifestação desmielinizante, é bem provável que isso deixe algum tipo de manifestação residual, né? Tem uma descrição, um caso só, é muito difícil a gente ficar elucubrando em cima de um caso, de uma encefalopatia, encefalite necrotizante, causou uma lesão no tálamo do paciente, uma necrose, e o paciente foi a óbito. Mas isso não é difícil a gente generalizar, né, ou saber exatamente qual vai ser a incidência desse tipo de manifestação, né? Tudo é muito novo, né, Pedro? É isso, né? A ciência ainda está descobrindo muita coisa ainda, né? Temos um questionamento aqui da Ellen. Ela tá dizendo o seguinte, que o avô dela teve um quadro de Covid, esteve hospitalizado por 15 dias, não foi entubado, apenas ventilação por catéter nasal.
gostaria de saber se pode haver algum dano neurológico. Pois é, essa é uma das coisas que a gente ainda está descobrindo, né? É claro que parece que a chance de você ter um dano mais grave são nas formas mais, digamos assim, mais graves mesmo, severas, inflamatórias, né? É possível que haja uma relação entre mais inflamação e mais manifestação neurológica. Mas isso ainda está no mundo das hipóteses, né? Então a gente ainda não consegue falar muito a longo prazo. Todos esses estudos estão sendo feitos ainda, a gente ainda está entendendo se vai aumentar o risco de uma doença neurodegenerativa pelo fato de ter sido infectado ou se não. Isso ainda são cenas dos próximos capítulos, né? E aí, mas a princípio é delicado isso, né? Porque a princípio realmente é uma metodologia complexa, né, para a gente saber, porque ele pode não ter manifestado, né, nenhuma patologia, mas talvez tivesse já uma predisposição, alguma coisa em andamento, né? Difícil isso, né? Para a gente poder falar que tem evidência de manifestação neurológica, a gente precisa mostrar o vírus dentro do neurônio, né? Uhum, Então, os estudos anatomopatológicos, que vão ser feitos provavelmente em autópsias de pacientes que vierem a falecer, né? Que faleceram uhum, já pelo Covid, uhum, a gente a determinar qual é o grau de neurotropismo, qual é a avidez que esse vírus tem por atacar neurônios, né? uhum, Então, eles são importantes, são estudos, um método que a gente chama anatomoclínico, né? A gente olha a uhum. manifestação do paciente e depois consegue olhar diretamente o cérebro dele no microscópio, Sim. olhando se houve infecção ou se não houve infecção, né? Uhum, E, em parte, como o estudo de autópsia de doenças que são totalmente infecciosas né, até para os profissionais que estejam fazendo a uhum, parte da anatomia patológica, né? Essa pode ser até uma das razões, estou sim. especulando aqui, pelo qual o número de estudos anatomopatológicos não seja tão grande, porque Uhum. durante um procedimento desse você poderia gerar aerossol e contaminar a equipe. Olha Então tem só. um grupo, por exemplo, de São Paulo, que está fazendo o que eles chamam de autópsia minimamente invasiva, que eles usam propedêutica armada, que a gente chama. Eles usam exames complementares do tipo ultrassom, tomografia, Uhum, para analisar o tecido sem precisar diretamente obter uma amostra grande do tecido para não ter risco de se contaminar. E aí eles fazem uhum, biópsias de determinadas regiões, né? Então, uhum. tira só um pequeno pedaço e analisa esse pedaço no microscópio. Apesar Sim. disso, esses estudos anatomopatológicos menos invasivos, assim, eles têm mostrado vários aspectos interessantes, por exemplo, dessa trombogênese, né? Nessa questão Uhum, desse dano do endotélico, dessa prepismo, essa predisposição do vírus ir aos vasos arteriais, né? uhum. Interessante. Bom, quando você começou já falando aí sobre Parkinson, né? E o teu doutorado tá especificamente investigando aí comprometimento cognitivo, né? Na doença de Parkinson, né? Uhum. Fala um pouquinho, de repente, do teu estudo, diz pra gente como é que a Covid, bem como a quarentena prejudicou, né? Seja o semestre Uhum. letivo lá da UNB, Uhum. seja de uma certa maneira com a coleta de dados, que é o que deve ter bagunçado consideravelmente aí. Uhum. Eu acho que todo mundo que trabalha com pesquisa teve que colocar seus projetos on hold, né? Porque não quer, obviamente, expor os participantes a nenhum risco, né? Obviamente, também os próprios pesquisadores, e você não poderia fazer essas coisas. Então, a gente teve que interromper, como a maior parte dos pesquisadores
em pesquisas que exigem a presença física, né, de uma pessoa para ser entrevistada ou ser testada, elas foram interrompidas, assim como todas as atividades, várias atividades econômicas não essenciais, né, e tudo que se teve que fazer para conseguir fazer um isolamento social mais adequado, né. Isso, obviamente, acelerou vários processos, né. A gente fala, acho que está sendo muito falado na mídia, a gente está conseguindo usar muitas tecnologias à distância, né? Está tendo uma tendência. A gente está, por exemplo, na nossa pesquisa recrutando pacientes com mais frequência por telefone ou por meio eletrônico, né? Aí tentando desenvolver métodos de se coletar dados à distância, né? Isso ainda é desafiador, né? É bastante desafiador. A gente ainda não encontrou uma solução muito perfeita, não. Eu estava conversando, por exemplo, com um colega, o Danilo, que é neuropsicólogo, né? Que Sim. então o trabalho dele tem muita relação com testagem e avaliação repetitiva da mesma pessoa, com a redução grande que eles tiveram de volume de atendimentos, eles estão tentando desenvolver protocolos que você consiga aplicar um ou outro teste à distância, né? Por telefone. É um desafio enorme, considerando que são populações já com as que são testadas geralmente já têm um declínio cognitivo, então muita dificuldade de lidar com Sim. tecnologia, né? Tecnologias. Então, existe a presença de uma segunda pessoa e torna bem desafiador conseguir fazer esse tipo de avaliação, né? O impacto que a gente vê grande também é no segmento de pacientes crônicos, né? Então, eu não sei, imagino que você tenha também passado por essa experiência e vários médicos que trabalham com pacientes crônicos, de receber muitas ligações de pacientes relatando síndrome de pânico, relatando ansiedade generalizada, ou então depressões que estavam em remissão voltam a se agudizar, né? Então, esse impacto emocional tem impacto enorme no ponto de pacientes crônicos com Parkinson, até na função motora deles, né? E outra coisa, o isolamento provocando interrupção dos tratamentos multiprofissionais. Então, pacientes que faziam, por exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, eles acabaram diminuindo isso aí a um terço, então parando de fazer esses acompanhamentos e é nítida a piora Piora do quadro, né? motora, a piora da voz, a piora de alguns aspectos que estariam melhor se ele estivesse dando continuidade desse acompanhamento. Então tem vários impactos secundários nessa população, né? Especificamente. Sim, sim. Mas sim, aí, na verdade, eu ia te fazer uma pergunta exatamente para te oportunizar a falar um pouquinho sobre o estudo que você está fazendo, né? Porque há uma interface muito clara, né, do teu estudo com uma área mais ampla, vamos dizer assim, num nível da psicologia, da neuropsicologia, né, da psicometria também, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu estudo aí, que eu acho que vai ser uma coisa interessante para muita gente que tá nos assistindo. Legal. Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente está fazendo um estudo de acompanhamento longitudinal de pacientes com doença de Parkinson versus um grupo controle, um estudo coorte, caso controle aninhado, que a gente chama, né? E que a gente está tentando encontrar preditores biológicos de declínio cognitivo mais rápido, né? Então, a gente sabe que uma boa proporção dos pacientes com Parkinson evolui com declínio cognitivo, né? Assim como uma proporção razoável da população geral depois dos 65 anos, né? E a gente está tentando ver se por métodos de neuroimagem, por exemplo, ressonância que meça a espessura do córtex cerebral em determinadas regiões topográficas, né? Ou medidas de interconexão entre regiões por um método que chama ressonância por difusão, por tensor de difusão, a gente consegue ter um marcador de que aquele indivíduo
ali é um indivíduo já em curso de um declínio cognitivo. Então, muita coisa da medicina hoje em dia está indo em busca de biomarcadores, né? Eu acho que essa é uma área ampla, uma avenida de pesquisa muito grande, né? Tanto biomarcadores moleculares, né, de RNA, microRNAs, peptídeos, proteínas, quanto marcadores de imagem, né? Usando inteligência artificial, usando métodos quantitativos, né, por exemplo. Então é mais ou menos esse o escopo da pesquisa, né? A gente usa instrumentos computadorizados para medir a cognição dos pacientes e também instrumentos tradicionais, né, em papel e caneta, né? E em linhas gerais, assim, você já conseguiria dar um resumo assim dos teus achados? Sim, a gente já conseguiu observar na primeira fase da pesquisa, que foi a fase transversal, né, fase basal, que há algumas regiões corticais mais afetadas, né, os que têm declínio cognitivo. Então, a região do pré-cúneus, que fica na região medial do lobo parietal, né, e algumas sub-regiões do hipocampo. O hipocampo é dividido em área CA1, CA2, CA3, giro denteado. Essa área CA2 e a área CA1 especificamente, elas estão mais atróficas no grupo de pacientes que tem declínio, né? Que é curioso porque são áreas também afetadas pela doença de Alzheimer, né? Tem algumas teorias que sugerem que você pode ter copatologias, né? O mesmo paciente evolui tanto com o acúmulo lá dos corpos de Levy quanto das proteína beta-amiloide e proteína tal da Alzheimer, né? Pois é, eu imagino, você acredita que você conclui o seu estudo agora com essa pausa aí, com essa necessidade de adaptações, quando? Provavelmente final de 2021. Uhum. Então, acho que até lá a gente vai ter conseguido coletar tudo. Muito bom, muito bom. E aí você vinha falando, né, Pedro, a respeito do impacto, né, que isso tem trazido para os pacientes, né, a Covid-19, né, a própria quarentena, o isolamento para aqueles que estão com diagnóstico, ou a princípio com a suspeita de diagnóstico. E nesse quesito específico de Parkinson, é o que você falou, realmente existe uma piora grande do quadro, né, nesse momento, né? Eu vi vários pacientes que tiveram problemas motores, dificuldade de marcha, influenciadas pela falta da fisioterapia e, sim, também por não ter um contato tão próximo com o seu médico, apesar do que a gente tem estratégias, né? Então, os pacientes que no pico da pandemia, que a gente estava mais, quer dizer, no início, né? No pico a gente está agora, mas no início, quando a gente estava com uma restrição muito grande, os pacientes estavam evitando qualquer visita a ambientes médicos, né? Por medo de se contaminar. Sim. Então, houve essa emergência muito grande da telemedicina, né? E foi um desafio implementar isso de bate-pronto, assim, de uma hora para outra, né? Para você conseguir, especialmente no grupo de pacientes que tem muitos pacientes idosos, né? Mas foi uma experiência interessante, assim, no meu caso, porque a minha experiência com pacientes com Parkinson, que você já conhece, né? Que já está acompanhando há meses ou anos, o vídeo consegue te dar uma avaliação bastante razoável de como o paciente está do ponto de vista motor, né? Você consegue ter uma aferição, digamos assim, indireta. Apesar de você não poder tocar o paciente, medir a rigidez, perceber se ele está com rigidez ou se não está, você consegue perceber como ele está andando, sentando e levantando da cadeira, como está a rapidez dos movimentos dele. E alguns ajustes de medicamentos a gente consegue fazer por telemedicina. Então, essa foi uma experiência interessante, né? Junto com as Esse é o tecnologias. segundo relato que eu escuto, na verdade, Uhum, a gente fez acho que 30 dias, talvez isso, com uma psiquiatra, Helena Moura. Ela falou uhum, exatamente sobre como essa experiência também chegou de forma muito positiva, né? Porque muitas coisas ela consegue, de fato, observar
por meio né, daquilo que é a telinha ali. Por mais que a gente encontre esbarre em algumas limitações, como você está expondo claramente na área de neurologia, né, e no caso a interface da psiquiatria com a psicologia é maior ainda, mas a gente, para o paciente deprimido, muitas vezes a gente nota, né, o cuidado ali com o asseio pessoal, deixa de fazer a barba por fazer, o cabelo despenteado, né, alguns cuidados, a forma de se vestir. Às vezes o paciente vem para a sessão online com pijama, que praticamente passou o dia inteiro com aquilo ali. Se é uma sessão no final do dia, você diz, opa, isso aí não está, né, não tá adequado. E até outras coisas que a gente também acaba ganhando, tendo uma percepção, você consegue entender um pouco da dinâmica que acontece. Às vezes as interferências que acontecem na sessão mostram um pouco do quanto a rotina dele ou dela dentro de casa é impactado, né, com essa mudança. Então, eu vejo assim, para nós da psicologia, já há alguns bons anos a gente tem a regulamentação para esse atendimento mediado por computador, mediado por tecnologia. E isso, de alguma forma, foi se estabelecendo como um padrão. E a gente veio se adaptando, teve tempo para se adaptar a isso, mas é o que você falou, né? De repente, algo que já vinha sendo discutido há bastante tempo, e até de uma forma, vamos dizer assim, controversa, vinha sendo utilizado. Acho que eu cheguei a comentar com você que eu já consultei um médico em São Paulo, online, enfim, né, pelo aplicativo ali que o meu próprio plano de saúde possui, né, antes da pandemia, ou seja, não havia ainda uma regulamentação clara sobre a telemedicina, né, e pelo que a gente entende, assim, algo que vem para ficar, né, Pedro? Acho que não tem volta isso não, né? Eu acho que realmente tem muitas coisas que se modificam, como o teletrabalho também, né? Muita gente, eu acho que muitas Sim, empresas vão ver que podem contratar um sujeito em outro país que ele vai provavelmente render tanto quanto quem está lá fisicamente no escritório, né? Eu acho que essa é uma coisa irreversível. Uma coisa irreversível também que a gente percebeu foi a disponibilidade de receitas eletrônicas, né? nossa, Provavelmente fantástico isso, hein? Provavelmente o carimbo médico deve ser aposentado daqui a algum tempo, né? Quando todo mundo se adaptar a essa coisa de certificado digital e possibilidade de mandar a receita em PDF que pode ser checado na farmácia se já foi distribuída ou não, se já foi emitida ou não, se ela está E válida, o se ela... sistema é muito seguro, né? Certificado digital, quer dizer, você utiliza isso aí no momento ali de fazer a sua prescrição, né? O sistema, você tinha até comentado, o MEMED, né? Eu tenho visto alguns outros profissionais médicos também comentarem isso e de fato, muito seguro, né? Eu acho que adiciona segurança, é bem mais seguro do que um carimbo, né? Que o Sim, carimbo imagina. a pessoa Sujeito a pode fraude. fraudar com facilidade, né? É, Então, é, Então, a gente tem de fato algumas dessas inovações, vamos dizer assim, que caminham. Acho que todo contexto de guerra, ele traz para a gente, de alguma maneira, um desenvolvimento rápido assim, das ciências, da tecnologia. Enfim, de alguma maneira a gente percebe esse crescimento grande. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda, né? E há quem diga que essa é a terceira, mas de alguma forma a gente percebe, não é só o aspecto negativo, a gente percebe um desenvolvimento, uma troca muitas vezes de informação, como você havia comentado comigo, do nível de organização do europeu, né, compartilhando informação e publicando e tendo essa interface entre os centros de pesquisa. Então, tudo isso é muito interessante e que aparece bem nesse momento. Ela te empurra para isso, né? Você tem que produzir rápido um conhecimento, você tem que produzir rápido né, alguma coisa ali. Então, de fato, a gente é levado a esse crescimento aí, né? sem dúvida. São aspectos positivos, né? Se é que a gente pode falar nisso, mas são algumas coisas que são aceleradas, né? Eu acho que tem muitas coisas que o caminho é sem volta mesmo. Vai ser interessante viver isso daqui a alguns anos, né? Ver como que era antes e como ficou depois, né? A gente esquece, né? Assim, a gente se acostuma com aquilo que talvez seja mais
facilitado, aquilo que traga para a gente algumas soluções, né? Porque é aquela situação, você imagina um paciente que esteja nos assistindo agora, por exemplo, e que ele queira consultar com o doutor Pedro, mas e aí, como é que faz? Né? Eu não sou de Brasília. Não, amigo, agora você pode. Mas ele vai poder continuar me acompanhando? Bom, a princípio sim. Né? Então, é claro que tem algumas coisas, como alguns diagnósticos, uns quadros específicos, talvez seja mais interessante que ele tenha um médico local, até para que, né, componha ali, mas não há um impeditivo, né, principalmente agora com esse avanço, com esse desenvolvimento que nós tivemos. Né? Acho que a gente vai avançar para uma espécie de segmentação, né? Para a gente identificar mais claramente as coisas que dá para se fazer à distância e as coisas que não se dá para fazer, não tem como Sim, operacionalizar à distância, né? Então a própria sim. Academia Americana de Neurologia lançou um documento, assim, feito bem, a toque de caixa mesmo, descrevendo, por exemplo, o exame neurológico em vídeo, como que deve ser feito, o que dá para Uhum, fazer, o que não dá para fazer. Né? A Academia Brasileira de Neurologia também fez um documento descrevendo o que seria o padrão do exame neurológico em vídeo. E também uma pesquisa entre as subespecialidades, né? Então, a neurologia, por exemplo, né? Eu vou falar com essa área porque é a que eu conheço. A gente tem pessoas que são especialistas em doenças cerebrovasculares, em cefaleia, em epilepsia, em distúrbios do movimento, em demências. Tem uhum, certas coisas que dá para você fazer tranquilamente. Por exemplo, epilepsia é uma coisa que dá para fazer online. Doença uhum, cerebrovascular, já existe há muito tempo um sistema de telemedicina para dar uhum, suporte às regiões do país em que você não tem um especialista presente fisicamente. Então, uhum, um clínico que está atendendo um paciente com sintoma de AVC pode entrar num sistema de telemedicina e o especialista faz orientação, olha a tomografia e orienta se deve ser feita a trombólise, que é o tratamento agudo, né, para o paciente que se apresenta com AVC isquêmico, ou se não, deve ser feita. Isso ganha tempo, salva menor incapacidade para o paciente, porque ele não vai precisar se deslocar por 100 quilômetros para chegar num centro de referência para poder ser submetido ao tratamento, né? uhum, Então, algumas coisas já estavam sendo implementadas, outras estão sendo aceleradas. Por exemplo, essa do AVC já é uma coisa, já é uma realidade, né? uhum, Enquanto, agora, por exemplo, doenças neuromusculares, imagina alguns pacientes em que você precisa saber qual nervo está envolvido, a gente uhum, tem a distribuição dos nervos afetados, a sensibilidade, a força de cada músculo. Isso não dá para medir online na maior parte das vezes, uhum, né? Então fica limitado para algumas condições de primeiro diagnóstico, não, né? Se uma uhum, pessoa, se você nunca viu o paciente, talvez para acompanhar uma pessoa que já tem um diagnóstico não seja tão problemático, mas fazer uma uhum, primeira avaliação talvez seja difícil, né? uhum. Eu acho que a Uhum. gente vai, de alguma maneira, com um tempo, tendo clareza, né, a respeito exatamente das limitações e até da ampliação de algo que hoje a gente enxerga como algo limitado. Né? Mas o próprio desenvolvimento das tecnologias hoje permite assim, a gente ter uma experiência quase que real, muitas vezes, né, dessa situação de interação. Então, vejo que a gente vai evoluindo, vai avançando. Assim, para a gente na área da psicologia, como disse, já tinha há algum tempo regulamentação para isso. A última, que deve ser a quarta regulamentação, data de 2018, por exemplo. Uhum. E de lá para cá muita coisa mudou nesse sentido, né? Assim, no sentido da ampliação. Antes existia uma restrição muito grande em termos do número de consultas, do número de sessões, existia a clareza até que se fosse um psicodiagnóstico, a princípio a gente não poderia conduzir exatamente uma psicoterapia, nem se falava nisso antes, né? E Uhum. agora, com a última regulamentação, já se ampliou e já se compreendeu, claro, com algumas ressalvas, com algumas limitações muito claras, que você pode trabalhar. Então, Uhum. eu acredito que dentro, né, das especialidades, eu acho que cada sociedade aí vai se pronunciando de alguma maneira, isso vai deixando claro para os profissionais, né, até onde eles podem ir, digamos, com a telemedicina. Uhum. Uhum.
Meu amigo, eu quero te agradecer, assim, né, mais uma vez, o aceite aí do convite, né? Eu acho que foi uma aula Eu agradeço. belíssima, né? Belíssima, assim, para mim é uma oportunidade, assim, aprender com você e ouvir de você, né? Você compartilha sempre muita coisa comigo, dos papers, das publicações que você tem lido. Eu só Uhum. aprendo, fico muito feliz, muito satisfeito aí com o fato de você ter dado um ok aí para esse convite, tá? Você quer Obrigado, deixar cara. Um prazer. alguma palavra final? Quer comentar alguma coisa que talvez tenha ficado aí de fora? A gente ainda tem um tempinho aqui. Não, especificamente, eu acho que as pessoas só precisam se cuidar, tomar todas as precauções, né? Eu acho que é importante que a gente sempre reforce isso Aham. aí, porque é uma doença que tem potencialidades sérias, né? Que é muito interessante a gente avaliar, poder conversar sobre todas essas implicações Uhum. para a prática médica e também sobre as manifestações neurológicas da doença. Então, eu queria agradecer o gentil convite aí da gente poder conversar um pouquinho a esse respeito. Espero que a gente possa repetir em outras Com oportunidades também. certeza, com certeza. Já está já